Olá, caríssima. Tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia novamente. Como é que vocês começaram a semana por aí? Olá, tudo jóia? Bom dia novamente. E aí, já malharam? Já acordaram cedinho? Lembram-se, vocês se lembram do combo que a gente sempre fala aqui? Olá! Acordar cedinho e malhar. Ó, eu já fui malhar, já tomei meu café direitinho, já meditei, já tive o meu momento a sós com o Senhor e agora estou aqui que eu quero compartilhar com vocês algo de Deus. Nós precisamos, lembra? Bom dia! Com a graça de Deus. Amém, Cláudia. É assim. É assim que a gente começa. Nós, a mulher que deseja ser elegante por inteiro, ela só se mantém de pé se ela estiver lá, ó, aos pés do Senhor Jesus. É lá, aos pés do Senhor Jesus. Quanto mais nós nos rendemos aos pés dele, bom dia, Sheila, mais nós conseguiremos ficar de pé. É assim, esse é o segredo. Então, assim, ó, o combo, qual que é o combo? Vou falar de novo aqui, o combo que funciona. Funciona. Primeira coisa, acorda cedo. A mulher elegante por inteiro tem que acordar cedo. Não tem outra solução. Acorda cedo, vai malhar. Por que que a gente tem que malhar logo cedinho? Porque você não tem empecilho. Você acorda, troca de roupa e vai malhar. Segundo ponto, chega, toma café, bom dia, amém, amém, Amanda. Segundo ponto, chega, toma o seu café da manhã, direitinho. Ó, eu estou fazendo uma dieta, depois eu vou comentar com vocês, porque o resultado está sendo bom. Mas eu chego, tomo o meu café direitinho, aí eu vou ter o meu momento de alimentar a alma. Alimentar com a palavra de Deus, estar em oração, meditar. Aí, agora estou aqui com vocês. Depois disso, vou me arrumar, tomar banho, arrumar. Nem tomei banho ainda. Mas depois disso, eu tomo banho, me arrumo e bora pro dia. Lembra? Esse é o combo. Toda mulher elegante precisa fazer isso. Se você não faz, teste. Faça o teste, que você vai ver que é diferencial. Olha, eu vou pedir uma coisa para vocês. Encaminha, aqui tem um aviãozinho de baixo. Encaminha para suas amigas, conhecidas. Vamos juntas alimentar a alma aqui agora, nesse momento. Ah, e outro detalhe. O algoritmo, ele faz a coisa funcionar melhor se você apertar o coraçãozinho também. Então, faça isso para a gente poder aumentar isso. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a mulher elegante por inteiro, ela investe na oração. Investe na oração. E a minha pergunta para você é, você tem feito isso? Você tem investido na vida de oração? A oração é muito mais do que simplesmente você parar um minutinho e orar. É muito mais, uma vida de oração. Você tem investido numa vida de oração? Quanto você tem orado por dia? Quanto você tem despendido do seu tempo? Veja, a palavra é despender, não é perder tempo. É despender, investir em oração. Quanto? Quanto você tem investido? Isso faz total diferença na vida de uma mulher que deseja ser elegante por inteiro. Olha, então nós precisamos sim investir numa vida de oração. Mas por quê? Eis a pergunta, por que que eu preciso? Se eu te fizer essa pergunta aqui agora, por que você precisa investir numa vida de oração? O que você responderia? Olha, por quê? Porque, primeiro ponto, isso agrada a Deus. Ter uma vida de oração alegra o coração do nosso Pai Celeste. Alegra o coração dele. E sabe o que que a palavra de Deus fala? Que quando o Senhor se alegra, ele alegra o nosso coração. É um ciclo. É assim, o Senhor, se nós tivermos uma vida de oração, isso alegra o coração do nosso Pai, o nosso Pai se alegra e ele derrama alegria sobre nós.
Então, por isso que a Bíblia fala, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque assim, nós alegramos o Senhor com a nossa vida, o Senhor se alegra e Ele derrama força e alegria em nós e a coisa vai girando. É assim. Então, primeiro ponto. Segundo, porque não há poder sem oração. Não há poder sem oração. Se você deseja ter poder de Deus, você precisa orar. Outro ponto, não há vida plena sem oração. Não há. A sua vida vai estar capenga se não estiver orando. Não há vida plena sem oração. Outro ponto, não há vigor espiritual sem oração. Se você se achar agora meio fraca, ou meio down, ou assim, desanimada, talvez seja porque você não está orando o suficiente, ou não está tendo uma vida de oração. Então não há vigor espiritual sem oração. Não há crescimento, evolução, aprimoramento sem oração. Veja, o nosso propósito aqui, lembra? Se você está andando conosco aqui, você sabe que o nosso propósito é nós sermos, a cada dia, mulheres mais elegantes, por dentro e por fora. Nós temos o objetivo de aprender mais, crescer mais, evoluir mais, nos aprimorar mais, até o último dia. E nós não conseguiremos essa transformação sem uma vida de oração. Não conseguiremos, porque a oração, ela não atua somente na área espiritual. Não, ela atua lá, na parte espiritual, mas também em todas as demais áreas da nossa vida. Isso é real. Isso é real. Então, não há evolução, não há crescimento, não há transformação sem uma vida de oração. Não há. Porque não há mover. Outro ponto é porque não há mover de Deus sem oração. Você já experimentou o mover de Deus na sua vida? Você teria agora uma experiência para compartilhar conosco agora do mover de Deus na sua vida? Eu quero contar uma experiência que eu tive agora recente, ó. A questão de pouquíssimos dias atrás, semana passada. Gente, vocês não acreditam, caríssimas. Eu comprei uma chaleira elétrica há pouco tempo, então não estou muito habituada a usá-la. E aí eu estou tomando um chá todos os dias à noite antes de dormir. Então eu vou lá, como eu fazia antigamente, punha uma chaleira no fogão com água para ferver para fazer meu chá. Sabe o que aconteceu? Eu pus essa chaleira lá com água e fui dormir. Vocês não acreditam. Eu dormi e aí o negócio ficou fervendo lá a noite inteira. A noite inteira. Até que o meu esposo acordou 4h30, que a gente ia pra academia. Ele acordou 4h30 e foi lá. A cozinha tava toda quente. Quase que pega fogo. Olha, foi mover de Deus. Mover de Deus e livramento de Deus e não permitir que aquela chaleira pegasse fogo. Gente, mover de Deus assim totalmente. Então não há mover de Deus sem oração. Toda vez quando eu vou dormir, né, eu deito e faço minha oração, assim, antes de dormir faço minha oração, assim, agradecendo pelo dia, pedindo a Deus força, uma noite de descanso, etc. Então, assim, eu creio que em resposta de oração, o Senhor não permitiu que pegasse fogo. Olha que coisa. Mover. Não há mover de Deus sem oração. Não há testemunho. Você deseja ser... A palavra testemunho é meio antiga, mas então eu vou falar... Você deseja ser influente? Você deseja ser uma boa influência? Ou um influencer, como se fala hoje em dia? Um verdadeiro influencer, uma verdadeira influência é quem tem uma vida de oração. Sem vida de oração, você não será verdadeiramente uma influência do jeito que o Senhor deseja. Não será. Então, veja, precisamos buscar ter uma vida de oração
E se nós desejamos ser mulheres elegantes por inteiro. Concorda? Concorda como isso é transformador? Concorda? Veja o que o médico e historiador Lucas, lá do Novo Testamento, os 3 primeiros livros são Mateus, Marcos e Lucas. Ele era médico, historiador. O que ele fala lá em Lucas 11, capítulo 11, verso 1? Fala assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João o ensinou aos seus discípulos. Ele demonstrou, esse discípulo demonstrou aqui o que todos nós sentimos e desejamos. Ele demonstrou a necessidade de todos nós, não somente orarmos, a necessidade que nós temos de orar, como também a necessidade de aprendermos a orar. Nesse capítulo, em seguida desse verso, vem a oração do Pai Nosso, que Jesus foi ensinando tópico por tópico ali. E aí, isso é o que... Porque o que acontecia? Os discípulos estavam andando junto com Jesus. E eles viam, assistiam a Jesus. Eles observavam a Jesus. E eles viam que Jesus tinha uma vida de oração. Uma vida de oração. E dentre esses evangelhos sinóticos, o que são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Esses 3, eles vivenciaram e viram presencialmente a Jesus. São os sinais, eles viram os sinais, por isso chamado evangelhos sinóticos. Desses 3, somente Lucas, que dá um enorme destaque ao mover do Espírito Santo de Deus em Jesus, na vida de Jesus e no ministério de Jesus. E também ele ressalta a vida de oração de Jesus, demonstrando assim a importância de se investir na oração. Ele vai demonstrar, esse evangelho de Lucas, o médico Lucas, ele vai demonstrar a importância da oração na vida de Jesus. E aí, quem era Lucas? Lucas era gentil, ele não era judeu, porque Mateus e Marcos, eles eram judeus, mas Lucas não, ele era um gentio. Ele era médico, o único que tinha cultura, assim, ele tinha formação superior, ele era historiador. No início de Lucas e Atos, ele também escreveu Atos. No início de Lucas e Atos, mostra que Lucas era historiador. Ele conhecia a região, porque ele viajou junto com o apóstolo Paulo. Ele conhecia a região e ele conhecia a geografia ali daquela região. Ele auxiliou o apóstolo Paulo até na prisão dele. E foi justamente o autor que mais enfatizou a atuação do Espírito Santo de Deus em Jesus. Ele enfatizou isso. E o ministério do Senhor Jesus. Então, assim, é ímpar. O que está escrito no Evangelho de Lucas é ímpar, é distinto, porque ressalta extremamente detalhes da vida e do ministério de Jesus que Mateus e Marcos não ressaltam. Então, nós vemos que o Evangelho de Lucas, ele ressalta a atuação do Espírito Santo na concepção de Jesus. Ele ressalta a ação do Espírito Santo no batismo de Jesus e na preparação de Jesus para o ministério dele. Lucas ressalta que Jesus foi impulsionado pelo Espírito Santo para ir para o deserto e lá no deserto ser tentado por Satanás e vencê-lo lá. Então, Lucas destaca que foi o Espírito Santo de Deus que o levou para o deserto. Lucas também destaca que Jesus, ao iniciar o ministério dele na Galileia, lá na sinagoga de Nazaré, Jesus fala, ele destaca isso, que Jesus fala que ele tinha sido ungido pelo Espírito Santo, para quê? Para pregar,
para curar, para libertar os enfermos, para ensinar. Lucas destaca esse detalhe. E Lucas também destaca a vida de oração de Jesus. Olha, então nós vemos que Lucas tem um propósito. Qual que é o propósito de Lucas? Enfatizar a humanidade de Jesus. E com essa humanidade de Jesus, demonstrar a enorme necessidade de que Jesus tinha de estar junto do Pai. Eu pergunto para você, você tem sentido necessidade de estar junto do Pai Celeste? A humanidade de Jesus, apesar dele ser homem perfeito, a humanidade de Jesus o fazia correr para o colo do Pai, para a presença do Pai e ter uma vida de oração. Ele sentia essa necessidade. Então, assim, o homem ou a mulher que agrada a Deus é uma mulher que tem uma vida de oração. Eu pergunto para você, como está a sua vida de oração? Aproveita hoje é segunda-feira, já estabelece um novo ritmo de uma vida de oração. Então, Jesus, olha só, Lucas, o que a gente está comentando aqui, o médico Lucas, o autor Lucas do terceiro evangelho do Novo Testamento, ele destaca 11 momentos de oração de Jesus. 11 momentos. E sabe quantos momentos Mateus destaca? Apenas 4. Sabe quantos momentos Marcos destaca? Apenas 4. Então, dos 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas é o que destaca 11 momentos. Em contrapartida, Mateus 4 e Marcos 4. Nós precisamos absorver tudo isso. Nós precisamos aprender com tudo isso. É diferencial. É diferencial. Por exemplo, olha só, Lucas destaca que Jesus orou lá naquele momento do batismo. Sabe quando Jesus estava prestes a ser batizado por João? Jesus orou ali. Em resposta dessa oração, Deus respondeu. Jesus também, em Lucas 5,16, Jesus se retira para o deserto para orar quando a multidão desejava ouvi-lo. O que acontece? O que um pregador mais deseja? Não é falar? Falar às multidões? E aqui nesse texto fala que as multidões desejavam ouvi-lo. Mas o que ele fez? Ele foi para o deserto orar. Lá em Lucas 12, Jesus ora a noite inteira antes de escolher os discípulos. Eu pergunto para você, você tem orado quanto? Você tem uma decisão a tomar, uma decisão importante a tomar? Você tem um desafio? Você tem passado a noite inteira em oração antes desse desafio? Amém, cara, nós vamos orar sim. Agora, no final da live, nós vamos orar. Então, você está tendo um desafio na sua família, Carla? Você fez isso? Siga o exemplo de Jesus. Ele passou a noite inteira em oração antes de escolher os discípulos. Olha, lá em Lucas 9:18, Jesus ora a sós com os seus discípulos antes de fazer a eles a pergunta quem era Jesus para eles. Ele ora junto com os discípulos. Lá em Lucas 9, 28 e 29, Jesus ora no alto monte, naquela experiência da transfiguração. Jesus ora. Lá em Lucas 11, 1, que é o versículo que nós lemos aqui, Jesus estava orando e os discípulos observando, e até que um dos discípulos pede, ensina-nos a orar. Lá em Lucas 22, 32, Jesus ora por Pedro. Quem era Pedro, o apóstolo Pedro? Um líder. E aí Jesus ora por ele porque ele sabia que o líder, ele serve ou para influenciar para o bem ou para o mal. E Jesus ora por Pedro. Lá em Lucas 22, 40, Jesus ora no Getsemane. Ele estava prestes a ser entregue à crucificação. E Jesus sobe para lá com alguns discípulos e ora, e ora, e ora, e sua sangue, e tem aquele momento de angústia, e sai de lá, sabe como?
preparadíssimo para viver todos aqueles momentos cruciais, inclusive da crucificação. Lá em Lucas 23:34, Jesus ora na cruz pelos pecadores. Ele estava na cruz e ora pelos pecadores, pedindo a Deus que perdoasse os pecadores. Olha só. Em Lucas 23:46, Jesus ora na cruz entregando o seu espírito. Naquele momento ele fala, Senhor, ó Pai, eu entrego o meu espírito. A última oração dele. Então nós vemos aqui exemplos de oração de Jesus em vários aspectos da vida e que nos traz um grande ensinamento. Você tem tido uma vida de oração? É diferencial. A partir de hoje, se você está aqui ouvindo essa live, a partir de hoje, passe a ter uma vida de oração. Busque a Deus. Nós vamos continuar falando sobre oração aqui, mas agora, olha, Deus está falando com você, está despertando você. Acorda. Passe a ter uma vida de oração. Não é só um momentinho que você ora antes da comida, agradecendo a comida, ou quando você acorda e você faz aquele flash de oração. Não, é uma vida de oração, é o dia inteiro. O que fala lá, o apóstolo Paulo fala? Orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar quando você está a sós com o Pai, no momento de oração, leitura da palavra, meditação, no seu devocional. Mas é orar enquanto você cozinha, é orar enquanto você come, é orar enquanto você trabalha, é orar enquanto você está no ônibus, é orar enquanto você está no carro, é orar enquanto você está treinando na academia, é orar enquanto você está se arrumando para sair, é orar, uma vida de oração. Comunhão constante com o Espírito Santo de Deus e falando e estando aos pés do nosso Pai. Eu volto a te perguntar, como está a sua vida de oração? A mulher que deseja ser elegante por inteiro precisa ter uma vida de oração. Precisa ter, não tem outra solução. Não tem. Veja, se foi assim com Jesus, se Jesus, sendo homem perfeito, Deus e homem perfeito e homem, a humanidade estava sobre ele. Ele necessitava de estar em uma vida de oração constante. Você e eu não vamos estar? Não tem lógica. Aí que nós precisamos mesmo. Concorda? Concorda como que isso é real? Como isso é necessário? Isso é transformador? Veja, nós falamos sempre aqui. O nosso projeto é uma mulher, olá, uma mulher elegante por inteiro, que é o nosso projeto, uma mulher elegante por inteiro. Ele vai trabalhar sempre os 3 pilares, coração, imagem e comportamento. O nosso coração começa a ser transformado quando nós estamos tendo uma vida de oração. Sem vida de oração, não há mover. Sem vida de oração, como nós falamos no início, não há poder. Sem vida de oração, não há transformação. O Senhor Deus estabeleceu a oração como meio pelo qual ele age. Ele poderia agir sem oração? Sim, com certeza. Mas a oração nos faz ter relacionamento com ele. A oração nos faz ter comunhão com o nosso Pai. Passe a viver isso. Passe a viver isso. É transformador. Decida agora. Começar essa semana estabelecendo uma vida de oração. Cada momento, seja um desafio pequeno que você tem, seja, por exemplo, você vai fazer uma comida, ore a Deus, fala, Senhor, me abençoe para que eu possa fazer uma comida gostosa, me capacita. Você está no seu trabalho, precisa resolver uns problemas, precisa fazer determinado serviço aí, faça aquela oração flash. Senhor, me abençoa aqui, me capacita a fazer isso aqui. Como é que está? Faça isso. É transformador. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Parece que deu uma parada aqui, não sei. Como é que tá aí? Me fala, por favor.
Me falem aí, vocês estão me ouvindo? Olá, Lenice. Olá. Vocês estão me ouvindo? Nós vamos orar aqui agora. A Carla acabou de pedir uma oração e eu vou orar. Ah, beleza, Carla. Nós vamos orar aqui agora para a gente encerrar a live. Concentre-se aí se você puder. Feche os seus olhos se você puder. Nós vamos orar. Orar e clamar a Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, Deus onipotente, Deus que governa todo o universo, Deus absolutamente soberano, nós te louvamos, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome, nós rendemos glórias e aleluias ao teu nome, porque só tu és Deus. Só tu és o Deus que governa todas as coisas e nós queremos que o teu governo esteja nas nossas vidas. E nós precisamos viver uma vida de oração. Nós desejamos viver uma vida de oração. Nós desejamos ter esse relacionamento contigo, essa comunhão contigo. Vem sobre nós, ó Pai. O teu Espírito Santo nos capacite a viver essa vida de oração. Que o teu Espírito Santo nos unja para sermos fiéis a ti, testemunhas, influencers, verdadeiras influencers na tua presença. Atua poderosamente agora na vida de cada pessoa que está aqui comigo nessa live, Senhor. Cada família, Pai, cada necessidade, Deus, a angústia do coração, a tristeza, o desânimo, Senhor. Atua agora, ó Pai, em cada lar, em cada vida, Senhor, em cada família, Senhor, restaura, renova, Senhor, traz ânimo novo, Senhor, e levanta, Senhor, essas mulheres e homens para estarem vivendo uma vida de oração. Nós precisamos, Pai, nós dependemos de Ti. Abençoa a semana de cada pessoa que está aqui comigo e cada seguidora, Senhor. Abençoa, Senhor, essa semana de cada pessoa. E esteja nos revestindo do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, mais e mais e mais do Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. É em nome de Jesus que nós clamamos, que o nosso eu diminua, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, Pai. Em nome de Jesus que nós clamamos, Te louvamos e Te adoramos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. O nosso Deus é bom e nós desejamos ser mulheres elegantes por inteiro. É esse o nosso projeto. Participe do nosso projeto. Nós temos 3 frentes como os 3 pilares. A mentoria, tudo começa no coração. A consultoria, que é a parte que nós trabalhamos a imagem. E a mentoria, comportamento elegante. Uma mulher elegante por inteiro precisa trabalhar os 3 pilares. Vamos juntas? Ó, fica conosco aqui. Envia, amém. Envia esse link para as pessoas. Eu vou estar deixando gravada a live aqui. Se for necessário, ouça novamente e encaminhe para alguém. Amém? Um beijo, excelente segunda-feira para vocês.